Amém, glória a Jesus. Os irmãos podem então tomar os lugares, amém? Se faz favor. Aqui. Então, irmãos, vamos retomar agora, já, como eu disse há pouco, vamos afunilando, não é? E agora já vamos entrar na questão mesmo do casamento. E vou só aqui verificar no vosso livrinho a página, no final 43, exatamente, na página 43, ali no finalzinho. Eu na última aula já estava a ter afinidade com os de Málaga, malaguenses, não é assim que se diz? Já estava a ficar com afinidade, não sei quanto aos irmãos, mas já estava a ficar difícil. Os irmãos já acordaram agora? Já o café ajudou? Ok, vamos lá então entrar aqui nesta área mais específica agora, para cada membro da família. Nesta aula nós vamos pensar no homem em primeiro lugar e depois na mulher. E na última aula, se Deus quiser, que será mesmo o fim da nossa escola bíblica, espero que os irmãos ainda estejam acordados, será então vermos o papel de pais e também como filhos. E nós vamos começar aí no iniciozinho, onde diz, essa introdução, onde diz: o obreiro não pode negligenciar a sua esposa. E o texto que nós temos aqui foi o texto que o nosso irmão já leu de há pouco, que são os requisitos que Paulo dá a Timóteo para um presbítero, onde fala também da esposa, não é? Fala de que o obreiro deve ser homem de uma só esposa e que quem não sabe governar a sua casa, como é que vai governar bem a igreja, não é? E isto leva-nos, então, irmãos, a pensar na ordem das prioridades que o obreiro deve ter. Porque durante muitos anos, irmãos, se colocou as prioridades como Deus em primeiro lugar, a igreja e depois a família. E a palavra de Deus, segundo este texto que nós temos aqui de Timóteo, percebemos que a prioridade é Deus, a família e a igreja. Vamos considerar a nossa casa como a mini-igreja que nós pastoreamos, a mini-igreja que nós governamos. Então, vemos aí que ao longo da história, infelizmente, irmãos, e isto tem sido uma estatísticas têm sido feitas, esposas de obreiros a tempo integral que têm ficado frustradas, ressentidas, tanto com o ministério do marido, como até muitas vezes colocando esta culpa no próprio Deus, não é? E isto tudo por falta, muitas vezes, do cuidado do marido. Onde a mulher vê que há dedicação realmente total ao ministério e esquece que a sua casa é tão importante e que ela foi a mulher que ele escolheu para estar ao seu lado. Então é importante, irmãos, como homens, e agora estou a falar para os homens, agora é mesmo para os homens que nós vamos, eu há bocado dizia que ia pregar, é aqui, agora irmãos, é homens, estejam com os ouvidos bem atentos porque é para vocês. Depois já vamos às mulheres, não é? Depois já vamos às irmãs. Neste tópico então, irmãos, nós vamos ver estes dois lados da moeda. Vamos ver a responsabilidade específica do marido e depois vamos ver então a responsabilidade específica da esposa. A maior responsabilidade, irmãos, quer queiramos, quer não, é dos homens. E nós já fizemos uma breve introdução. Lembram-se de eu ter dito ontem, não sei, os que estavam, de eu ter dito que ia ser spoiler, que ia dar ia falar um bocadinho antes de algo que já estava desenvolvido à frente, era aqui que nós tínhamos este tema mais desenvolvido, mas eu tive que falar ali atrás, irmãos, para os irmãos não ficarem naquele vazio do que era realmente a hierarquia funcional, para nós entendermos, e aqui temos esta questão explicada. Então a responsabilidade maior é, sem dúvida, a dos homens. Deus instituiu o homem como o cabeça da família, o cabeça da mulher. Efésios, e nós vamos debruçar-nos mais neste capítulo, se faz favor, irmãos, Efésios 5, 23, nós vamos ler
Está? Está sem projeção. Ok. Ok. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. O homem é comparado a Cristo. E é interessante notar, irmãos, que Paulo vai fazer um paralelismo, vai falar neste texto, até ao capítulo 6, ele vai falar da mulher, do homem e da mulher, vai falar dos pais e dos filhos e vai falar dos patrões e dos servos. E é interessante que sempre que ele fala daqueles que estão colocados em autoridade, o homem, os pais, o patrão, ele diz que eles devem fazê-lo como se fosse o Senhor. Como o Senhor. Aqueles que são colocados sobre a liderança, aqueles que estão debaixo da liderança, a mulher, os filhos, os servos, devem fazê-lo como se fosse ao Senhor. Então, Paulo está-nos a dizer que quem tem responsabilidade deve fazê-lo como se fosse o Senhor a fazer. Grande responsabilidade que os irmãos têm, hein? Os homens têm responsabilidade de fazer como se fosse o próprio Senhor a fazê-lo. Como Cristo faz com a igreja, assim deve o homem ser o cabeça da sua família, da sua esposa. Isto fala-nos então desta hierarquia funcional, mas é importante notar, irmãos, que eu dizia ontem que Deus é quem está por cima, depois é o homem em termos funcionais e depois a esposa, mas não nos fala de hierarquia de valor. E é aqui que está o grande problema, e é aqui que está a grande chave que Satanás tem pego e utilizado para distorcer tudo aquilo que é o valor e a hierarquia que Deus criou, dizendo que se a mulher não tem a mesma função, então é porque não tem o mesmo valor diante de Deus. E isto não é verdade. Em parte alguma da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, nós vemos Deus a desvalorizar a mulher. Deus coloca, sim, uma ordem de funções. Adão é então criado e Deus dá-lhe logo de imediato esta autoridade e esta responsabilidade. Que nós vemos então naquele primeiro episódio que eu ontem explorei, quando Deus lhe diz, olha, agora tu tens que dar nomes aos animais, não comes daquela árvore, podes comer todas. E quando Eva é criada, Eva não tem qualquer informação, Eva não sabe de nada. E Deus já não faz este papel de passarem as informações. Permite que seja Adão a fazê-lo. Para que ela entenda quem é que realmente estava acima dela em termos de hierárquicos. E ela aceita isto de uma forma natural. Ela aceita como o Senhor. Como se Adão, a informação viesse diretamente do Senhor. Ela não questiona aquilo que o seu marido diz. Ela não põe em causa se seria exatamente assim que o Senhor tinha dito. Ela aceita isto, ela aceita esta informação como vemos aqui em Efésios, como se Adão fosse então o Senhor a proferir estas palavras. Posteriormente, aqui já o desenvolvemos ontem, vamos continuar, irmãos. Vamos então para o parágrafo onde diz, no entanto. Os irmãos estão a ver? No entanto. Os irmãos encontraram aí debaixo da parte de responsabilidades do marido. No entanto. Os irmãos já viram? Ok. No entanto, irmãos, o homem tendo esta autoridade funcional sobre a mulher, isto não dá espaço para que o homem menospreze a sua esposa. Uma das responsabilidades do homem é amar. E é amar de forma sacrificial, tal como Cristo ama a sua igreja. Sabe o que é que Paulo vai dizer? Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quais são os dois verbos que nós destacamos daqui? As duas palavras-chave que nós destacamos deste texto. Amai e se entregar. E agora a grande pergunta, a pergunta de algibeira, vamos dizer assim, é: como é que um homem natural,
consegue ter a capacidade de amar a sua esposa com o mesmo tipo de amor, como diz aí, o amor infalível que Deus ama ao seu povo. Eu quero dizer, irmãos, humanamente não consegue. É impossível. Então isto voltamos lá atrás. Precisa ter uma vida consagrada, uma vida santificada, uma vida que busca a espiritualidade na presença. Só quando nós somos cheios da presença, só quando o homem é cheio de Deus e do Espírito Santo consegue amar da mesma forma, uma forma sacrificial, a sua esposa. Porque como eu dizia, irmãos, amor não é emoção. Você não vai amar mais a sua esposa porque ela agora faz o jantar às horas que você quer. Está disponível para si às horas que você quer. Você não vai amar na função daquilo que você tem por parte dela. O amor é uma escolha. O amor depende daquilo que nós queremos fazer. E diante do Senhor, você deve se entregar pela sua esposa. O obreiro não deve amar a sua esposa em função do amor ou dedicação que sente por parte dela. Ainda que a mulher seja insensata e, como diz lá em Provérbios, seja uma mulher que não edifica a sua casa, o homem tem a responsabilidade diante de Deus de a amar de forma sacrificial. Eu lembro-me de há uns anos ouvir um irmão que tinha muitos negócios e ele passava a vida em viagens e ele viajava para zonas onde até no aeroporto havia muito apelo de mulheres para terem relacionamentos com aqueles relacionamentos de luxo, não é? E alguém perguntou-lhe como é que o irmão consegue vencer esse tempo todo que está longe da sua esposa, como é que consegue vencer esse tempo e não cair nessa tentação? E ele disse, olha irmãos, vou ser sincero, não fosse eu temer o Senhor. E ele era um irmão temente ao Senhor, era um irmão que tinha realmente, era íntegro. E ele disse, não fosse eu temer ao Senhor e saber que era pecado, os apelos que eu tenho exteriores, há muito que eu tinha adulterado. Porque, irmãos, em primeiro lugar, a nossa responsabilidade é diante de Deus. A sua responsabilidade é, você tem que pensar, eu vou pecar contra o meu Senhor. Seja em que área for. E ele dizia, eu amo muito a minha esposa, eu amo mesmo muito a minha esposa, mas se não fosse o amor que eu tenho ao Senhor, há muito que eu tinha caído. E este deve ser a sua principal preocupação. O Senhor está-me a ver. Pode conseguir ter a porta fechada, um horário em que ninguém vê o computador, em que ninguém vê o telemóvel. Pode ter códigos e mais códigos e pins e que ninguém dá conta. Mas o Senhor está a ver. E esta é a nossa principal, e homens, deve ser a nossa principal responsabilidade, é diante do Senhor. Ter uma vida consagrada para que possa ter um amor sacrificial pela sua esposa. Colossenses também diz, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com a amargura. Não sei se é este que está a fazer barulho. Não. Moody, os irmãos já ouviram falar de Moody? O evangelista Moody, ele disse, se um homem não trata bem a sua esposa, não quer ouvir falar de Cristo. Como é que alguém pode falar de alguém amoroso e não consegue ter amor pela sua esposa e tratar a sua esposa bem? Como é que alguém pode falar do ser mais amoroso que existe, que é Cristo, e em casa ter ódio quase pela sua esposa, não é? E maltratá-la? Então, irmãos, como obreiros, homens devem se entregar pela sua esposa, assim como Cristo se entregou pela sua noiva, a igreja. Temos aí esses tópicos, irmãos, que resumem um bocadinho o que é isto de se entregar. Sacrifique-se por ela, exerça a autoridade com humildade. Isto é muito importante, porque em muitos casos nós sabemos, irmãos, que
tem-se exercido a autoridade em casa com domínio radical. E isto tem feito com que muita gente e muitas mulheres, principalmente, fiquem retraídas e fiquem reprimidas, porque muitos têm sido aqueles que têm tentado exercer a autoridade que devem, mas de uma forma errada. Até a autoridade que os homens colocam sobre as esposas deve ser moldada por Cristo, com humildade. Invista na sua esposa como pessoa, dedique-lhe tempo, tire tempo para ouvi-la. Invista na saúde emocional e espiritual dela. Irmãos, dê aquela escapadelazinha de vez em quando, aquela fugida, mas sem os filhos. Sem os filhos, não é? Porque senão depois já é em família e é importante o casal. Quantos casais, depois que os filhos saem de casa, que já cresceram, que já se tornaram maduros e foram fazer as suas vidas, entram num vazio existencial, não sabem estar um com o outro. Eu conheço um casal bem próximo de mim onde ela entrou em depressão, depois que os filhos foram estudar, a esposa entrou em depressão. Os meninos saíram do ninho, não é? Os pintainhos saíram do ninho. E agora? Agora eu não sei o que conversar com o meu marido. Agora eu não sei o que fazer com o tempo. Tenho tempo a mais. Isto é um grande perigo, irmãos. Os filhos nós não escolhemos, mas a esposa, o esposo nós escolhemos. E se nós escolhemos estar ao lado desse pela direção do Senhor, então nós devemos investir tempo nele. Invista, homens, invistam tempo na saúde emocional. Sabemos que a mulher é mais emotiva, a mulher tem fases no mês, não é? Em que as hormonas estão mais alteradas. Irmãos, não compreendem, mas tentem ser compreensivos, está bom, irmãos? Porque é realmente difícil para a mulher, mas os irmãos, não entendendo, sejam compreensivos, estejam ao lado, ajudando a ultrapassar as fases mais difíceis, principalmente quando as mulheres estão grávidas, não é? São 9 meses complicados para algumas, outras nem tanto, mas há algumas que passam ali uma altura muito complicada. O chato é quando aqueles 9 meses se prolongam no tempo e nunca mais acabam, não é? E aquilo parece que é infinito, e essa é a parte que é chata. Mas, irmãos, os homens sejam pacientes, estejam ao lado dela, invistam na vida espiritual dela. Quando às vezes ela não... Porque acontece, irmãos, ela parece que nem tem vontade de orar. Ajude a orar. Esteja com ela. Invista nesta área. Invista no seu próprio casamento. Comemore o seu relacionamento. Às vezes nós comemoramos mais e damos mais tempo, perdemos mais tempo em formações de outros casamentos, em aconselhamentos de outros casamentos que chegam a nós do que no nosso próprio casamento. Às vezes perdemos mais tempo na igreja a investir e a ajudar, e bem, que deve ser a nossa função, a ajudar os irmãos a crescer no seu casamento, mas depois esquecemos que o nosso, às vezes, está lá esquecido, não é comemorado. Eu sempre, os irmãos vão pensar, a irmã Sara só conhece gente com problemas, mas também conhece gente sem terem problemas. Irmãos, estava-me a lembrar de um caso onde ele era mesmo muito seco como homem. E ele não disfarçava nada, toda a gente sabia que ele, como esposo, não era propriamente a pessoa mais amorosa. E houve uma altura em que eles faziam anos de casados, este casal fazia anos de casado, e como nós, os amigos, sabíamos que ele não fazia muita comemoração, ou não se lembrava de comemorar os eventos especiais do casamento, achámos que seria bom e marcámos num restaurante o almoço, fizemos todo aquele aparato para eles poderem comemorar. A esposa estava tão alegre, estava tão contente que ia poder comemorar o aniversário com o seu marido. Ele ficou tão
embranhado no trabalho, a preparar a pregação da noite, ficou tão embranhado que foi passando a 1 da tarde, foi passando às 2 da tarde, foi passando e ele não aparecia. E o horário do restaurante acabou e ele esqueceu-se e a esposa ficou pendurada. Irmãos, escusado-se a dizer que a esposa não ficou propriamente feliz da vida, não é? Nós é que poupámos no dinheiro, mas pronto, mas isso é outra coisa. Mas gostaríamos que tivesse sido bem gasto. Mas irmãos, cuidem da vossa esposa, celebrem o vosso casamento. É a única que vocês têm, é a única que devem ter. Cuidem dela. É a única, irmãos. É a única que devem ter. Quando o homem não valoriza, cuida ou investe na esposa que tem em casa, tem a tendência a cair na tentação do adultério. E nós vamos sempre bater aqui porque isto, irmãos, é realmente uma tentação. Esta tentação apresenta-se em termos de prazer isolado e promete satisfação, de prazer sexual sem relacionamento, obrigação ou consequências. Por isso é tão apelativo, não é? E agora, então, irmãos, esta é a vossa função, ser a cabeça do lar, amar as vossas esposas de forma sacrificial. E agora vamos às mulheres, agora vamos às esposas. Amém. Amém. Responsabilidade da esposa. Quais são as responsabilidades matrimoniais da mulher? Olha, ela tem que ser auxiliadora, tem que ser submissa, e aqui dói, mas já lá vamos. Tem que ser administradora do lar e tem que ser amante. Amante do marido, como é óbvio. Tal como o homem, a esposa deve buscar a santidade e a consagração ao Senhor. Isto não é só para o homem, que todos os crentes, irmãos, devem ter esta responsabilidade e, em primeiro lugar, o Senhor deve ser o centro da vida. Nós não podemos amar mais o nosso marido do que amamos ao Senhor. O Senhor é o primeiro. Nós não podemos amar mais os nossos filhos do que ao Senhor. O Senhor é o primeiro. E assim deve ser e tudo assim vai funcionar muito bem. Então, a mulher deve também se consagrar, deve buscar ser espiritual e deve procurar, e aqui em termos de falar mais de esposas, de pastores, obreiros, deve procurar ser irrepreensível nas palavras, nas atitudes, no comportamento. Desta forma, será uma bênção para o ministério e vida pessoal do seu marido. Aí Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem é sábio, quem é inteligente, quem é sábia e inteligente vai edificar o seu lar. Quem é insensato, quem é traslocada, sem ponderação, sem ter a cabeça assente, vai destruir, vai derrubar, vai destruir o seu lar. Há, porém, um estigma, irmãos, que se criou em torno da mulher, tanto por parte dos homens como das mulheres. E aqui vamos entrar na questão do feminismo e do machismo, porque isto são dois polos muito opostos, mas que são o radical do que é o equilíbrio. O equilíbrio está longe do feminismo e está longe do machismo. E agora, tanto em voga a igualdade de género, ideologia, etc. Para muitos homens, a mulher foi criada simplesmente para ser inferiorizada, para ser desprezada, para ser humilhada. E infelizmente conhecemos países, e agora está tão nas notícias a questão do Afeganistão, sabemos que infelizmente a mulher em alguns países ainda é desprezada. E no passado, muito no nosso país, a mulher era muito escravizada, não tinha direito a voto, não tinha direito à opinião, não tinha direito a falar, era realmente desvalorizada, não é? E isto por causa do machismo. Isto vem por causa do machismo. Mas para muitas mulheres também acontece que a mulher deve viver de forma autónoma, de forma independente, para mostrar que não necessita de qualquer homem. E aqui vamos cair no feminismo, não é? No feminismo. Então nós temos que ter cuidado. E nós lemos Romanos, ontem o irmão estava a ler Romanos, nós não nos podemos conformar com este mundo, irmãos. Nós não nos podemos moldar
a esta mente, a este pensamento que o mundo oferece. Cuidado, mulheres, quando estão a cair de forma inconsciente no feminismo. Tu não mandas em mim. Não és tu que defines os padrões cá em casa. Cuidado quando isto começa a querer sair cá para fora e não conseguimos abafar. Cuidado, irmãs, porque isto é completamente contrário ao que a Bíblia nos ensina. E isto aconteceu devido à desvalorização da mulher, como já falámos, e avançando, diz: Satanás tem sido astuto a enganar muitas mulheres. O problema está quando engana as da igreja. O mundo, nós sabemos, está debaixo do domínio do maligno. Está debaixo da autoridade dele. Ele consegue manipular as mentes, a maneira de pensar. Irmãos, eu lembro-me há uns anos, pessoas de idade que ver pessoas do mesmo sexo abraçadas fazia-lhes confusão, até havia uma certa repugnação. E hoje em dia é normal. É o amor. Tudo vale em favor do amor. E nós temos de ter cuidado, irmãos, para não cair nestas astúcias que Satanás tem feito e tem trazido ao mundo. Satanás tem levado muitas mulheres a crer que precisam ter a mesma função. Eu já tinha falado nisto há pouco, que o homem, para ter igual valor. Eu lembro-me um exemplo de uma jovem lá da igreja, quando ela foi a uma entrevista de emprego. Ela depois contou que uma das perguntas que tinha na entrevista, duas perguntas que lhe fizeram foi, em primeiro lugar, se ela tinha marido, se ela era casada, e se era casada, se já tinha filhos ou se tencionava ter. Isto porque a mulher tem que estar disponível, sem família, sem ter as preocupações de casa, para estar completamente disponível, para ter as mesmas funções que o homem, porque só assim vai ser igual. Só assim vai estar na mesma igualdade, na mesma posição que o homem. E isto, irmãos, é terrivelmente destrutivo no lar. É terrivelmente destrutivo quando estes valores começam a entrar e a mulher começa a assumir que precisa ter a mesma função que o homem para ter igual valor. Todavia, final aí desse parágrafo, não sei se os irmãos estão a acompanhar, todavia, os cristãos não se devem conformar com este mundo, e é o tal versículo que nós falámos de Romanos 12:2, pois o mundo distorce a palavra de Deus. Em termos de função, é verdade que Deus criou a mulher com a responsabilidade de ser auxiliadora idónea, e isto faz muita comichão aos ouvidos. Isto faz muita impressão. Auxiliadora? Estar ao lado? Oh, faltava. E a palavra de Deus diz, e a definição de idónea, para quem não sabe, tem a ver com ter condições para desempenhar certos cargos e realizar certas obras. Deus criou a mulher para ser auxiliadora, para ter esta capacidade de poder ajudar. Mas agora vamos perceber o que é que isto significa. Em termos de valor, Deus criou igual ao homem. E se nós formos lá a Gênesis 1:27, a palavra Adam, que está lá, a palavra pode ser traduzida do hebraico para humanidade. Eu sei que há muitas versões que traduzem como homem ou como Adão, porque a mesma palavra pode ser traduzida desta forma. Mas a palavra significa humanidade. O que é que isto está a dizer? Deus não está a dizer, Deus criou o homem, pessoa, Adão, à sua imagem e semelhança. Não. Deus está a dizer, Deus criou o Adão, humanidade, à sua imagem e semelhança, que tem dois polos. Vai dizer, homem e mulher os criou. O irmão pode colocar, só favor, Gênesis 1:27 para nós acompanharmos aqui. Eu coloquei escrito, não está, irmãos? Eu, como estou a acompanhar, está escrito, ok. Então não há necessidade, obrigada. Exatamente, está aqui escrito. E diz então, tem estes dois polos. Este homem que está ali devia ter sido colocado como um H grande, o homem, a humanidade. Deus criou a humanidade à sua imagem, com estes dois polos, macho e fêmea.
Homem e mulher os criou. Então Deus criou a mulher com o mesmo valor que o homem. Tem igual valor. Foram feitos à imagem de Deus da mesma forma. Não há inferioridade. Deus nunca desvalorizou a mulher. Deus nunca desprezou a mulher. De igual forma, Deus os criou. Macho e fêmea. Para Deus, a mulher tem este valor e importância. E irmãos, nós temos que entender uma coisa. E eu coloquei escrito. Que em muitos idiomas isto acontece, e se calhar os irmãos lá em Espanha também tiveram esta, e têm esta situação, se calhar muitas vezes, quando se traduz coisas de uma língua para a outra, de um idioma para a outra, há palavras que perdem a sua força, perdem o seu conteúdo forte. E isto acontece quando a Bíblia é traduzida do hebraico e do grego, do aramaico para, neste caso para nós, português. Há muitas palavras que perdem a sua força, que na cultura eles entendiam o que é que aquela palavra queria dizer, a força que ela trazia quando era falada, quando era lida, mas que nós perdemos por causa da tradução. Senão, às vezes, irmãos, numa palavra tínhamos de ter 5 ou 6 para conseguir explicar o que é que aquela palavra significava. E assim tínhamos uma Bíblia com 5.000 a mais páginas. Irmãos, então nós temos que entender que esta palavra, e nós vamos acompanhar aí, na tradução direta do hebraico para o português, tal como acontece noutros idiomas, algumas palavras são usadas, não têm mesmo a força de expressão originais. Na língua hebraica, a palavra auxiliadora, etzer, a palavra etzer, não significa subordinação, não significa rebaixamento, como muitas mulheres têm como definição de auxiliadora. Porque vamos ao dicionário de língua portuguesa, porque vamos às nossas traduções e pensamos, estar subordinada, estar debaixo, estar sobre o domínio, nem pensar. No Antigo Testamento, esta mesma palavra, etzer, é usada mais de 15 vezes para designar o próprio Deus. Agora os irmãos vão me dizer, é para rebaixar Deus que a Bíblia define Deus desta forma? Etzer, Deus é colocado como etzer, como aquele que é o auxiliador do seu povo, aquele que intervém na batalha, aquele que é o auxiliador quando o povo vai à guerra. Nós temos esse exemplo em Deuteronômio 33, não precisamos de ler. Mas a mesma palavra que Deus coloca com a definição da mulher como auxiliadora é a mesma palavra que Deus é definido. Então, em tempo algum, irmãos, em tempo algum, a mulher está aqui para ser rebaixada, para ser reduzida, para ser humilhada. Infelizmente, muitas mulheres só conseguem ver os pontos negativos que o papel que Deus lhes deu, que Deus lhes designou. E muitas até acham que Deus é machista e que Deus tem esta postura que não as respeita e que não as valoriza. No entanto, Deus deu uma função essencial à mulher no que diz respeito ao casal. As irmãs estão contentes de saber que... Outra responsabilidade importante é a submissão. E aqui vai muito bater com a questão também da auxiliadora. Eu li um livro de uma irmã do Ministério da Gospel Collection, que é Kathleen Nilsson, e ela fala neste livro, o livro chama-se O que Deus diz sobre as mulheres, e faz a comparação entre a feminilidade versus feminismo, e é muito, muito interessante a maneira como esta irmã vai refutar este tema da submissão, e as irmãs que tiverem interesse, é realmente um livro muito bom para entendermos a questão da submissão aos olhos de Deus. Mas nós vamos definir um pouco aqui, em Efésios 5, 22 a 24, vai falar então do papel que as mulheres devem ter. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, como nós vimos há pouco. A comparação nós devemos fazer ao nosso marido como se estivéssemos a fazer ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, como porém a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido.
Eu tirei uma citação, este é meu, não é, irmãos? Este copo. Eu tirei uma citação aí de um livro que eu achei que está tão simples e tão bem explicado que eu acho que nem preciso depois comentar. Eu acho que por ele mesmo nós entendemos o que é que Deus queria dizer quando colocou a mulher como submissão. É este irmão Larry Christensen, ele diz: para muitas mulheres ser submissa é sinónimo de ser capaz do marido ou de ser destituída de significado ou de valor. Para Deus, no entanto, a submissão tem outro significado. É render obediência humilde e inteligente a uma pessoa que foi investida de poder e de autoridade. Deus dá um exemplo, a Igreja e a sua submissão ao governo de Cristo. Longe de ser degradante, este relacionamento é a glória da Igreja. Não foi por ter alguma coisa contra as mulheres que Deus ordenou que fossem submissas aos seus maridos. Pelo contrário, esse padrão foi estabelecido para a proteção da mulher e para que houvesse harmonia no lar. Então, irmãos, acho que não há necessidade de comentar muito, não é assim? Porque nós entendemos. A Igreja não se sente humilhada, não se sente degradada por ser submissa a Cristo. Certo? Cristo governa a Igreja, dá ordens à Igreja, coloca a Igreja, dá propósitos à Igreja, e a Igreja não se sente humilhada por isso. Pelo contrário, é a glória da Igreja. Também para a mulher, a forma como o marido a deve liderar, a forma como o marido deve ser a sua cabeça, também deve servir para a sua glória, para a sua estabilidade. Aí o final eu coloquei, é importante lembrar, é o resumo do que nós lemos em cima. E depois em baixo eu coloquei esse jogo de palavras, sub mais missão igual a estar debaixo de uma missão. É isto mais ou menos, nós estamos debaixo de uma missão, a missão de ajudar, a missão de estar ao lado, de ser aquela que ajuda num propósito, a realizar um propósito, aquela que está ao lado, porque Deus criou-nos com maneiras diferentes, de formas diferentes. O homem é de uma forma, a mulher é de outra. A mulher é mais emotiva, a mulher tem uma sensibilidade diferente. O homem é diferente, é mais pragmático. E há bocado eu comentava com as irmãs, os homens geralmente são mais unidirecionados, não é? Estão a fazer uma coisa e o resto à volta está tudo em branco. Nós temos esta facilidade de várias coisas ao mesmo tempo, de estar a cozinhar e a dar conta dos filhos que estão ali de volta. Temos mais esta capacidade, porque Deus criou assim, irmãos, para sermos auxiliadores e juntos criarmos, como diz a seguir, um vai completar o outro. O homem deve ter o propósito de ser o líder do casal e a mulher de ser a ajudadora. Porém, por serem uma só carne, ambos cooperam mutuamente para um bem comum, que é a edificação do lar. A mulher também deve também ser administradora do seu lar. Temos tantos exemplos na Bíblia, mulheres que souberam e que mostraram como uma mulher deve comportar-se perante a família, perante a igreja, perante a sociedade. E em Provérbios nós temos aquela tão conhecida, se calhar entre as reuniões das mulheres é o texto mais usado, não é? Provérbios 31, onde fala da mulher virtuosa. Nós temos este exemplo de uma mulher, e irmãos, não podemos esquecer, aquilo não é o padrão nós não temos aquele padrão, não é para nós olharmos para ali e ficarmos frustrados. Nós nunca vamos conseguir ser assim. Nós nunca vamos chegar àquele padrão máximo. Ali estão princípios gerais e princípios de perfeição, claro. Mas, como é óbvio, nós devemos querer esforçar-nos diariamente para alcançar melhor aquilo que é esta mulher virtuosa. Deus não está a dizer, se não fores assim, então não és virtuosa. Se não fores assim, se não chegares àquele patamar, então não chegaste lá. Pelo contrário, aquilo são princípios para nós podermos chegar, então, a este bom exemplo de uma mulher ativa, coloca a sua casa em ordem e que até o seu marido confia nela e descansa nela. Mulheres virtuosas são sábias, edificam a sua casa, não destroem de forma insensata. Ademais, essas mulheres são pacificadoras e não briguentas. Como diz lá Provérbios 21... Obrigada. E não briguentas. E os irmãos já se estão a rir. Provérbios 21:9 diz: melhor é morar no canto do arado
do que uma mulher rixosa numa casa ampla. Eu acho que aqui, irmãos, é aquele caso em que se o homem conseguisse que separasse a alma e o espírito e ficasse o corpo nesse momento, eu acho que quando a mulher está a ser rixosa, se ele tivesse essa oportunidade, agora só fica o corpo. Agora a alma e o espírito vai dar uma volta. Eu acho que nesse momento, se fosse possível, acho que muitos gostariam que isto acontecesse, não é? Porque, irmãos, a Bíblia diz, mais vale quando a mulher é rixosa, quando a mulher é briguenta, quando a mulher se reclama por tudo, a mulher está tudo mal, a mulher não encontra nada bem, a mulher só vê que o marido não toma posições e não faz, etc. Quando a mulher é assim, a Bíblia diz, olha, mais vale viver lá num cantinho, lá no sótão, lá bem fechadinho, do que uma casa bem grande, com uma pessoa assim. É complicado realmente, irmãos. Por isso isto é advertência para as mulheres. Irmãs, vamos ser mulheres moderadas, mulheres ponderadas, mulheres que edificam o seu lar, não é? Por fim, a mulher deve ser amante do seu marido. E eu sei que às vezes há assuntos que são tabus no nosso meio, mas importa ressaltar que, irmãs, nós precisamos, mulheres, precisamos de perceber que os homens têm necessidades físicas também, não é? E que nós temos que fazer também a nossa parte. Muitas mulheres estão, de forma inconsciente, a aumentar a tentação do adultério para muitos maridos. Paulo debruçou-se sobre este tema, a importância da intimidade. Nós às vezes temos quase que vergonha de falar de assuntos que Deus foi tão direto a falar, não é? Deus foi muito direto. E Deus disse aqui em 1 Coríntios 7:5: não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Negligenciar a intimidade é abrir uma brecha, uma porta, para que o inimigo entre no casamento. E eu sei, irmãs, eu sei que há muitas mulheres que usam a intimidade como arma de arremesso, como uma recompensa, como um troféu. E elas é que decidem se merece ou não, se pode ou não. E isto é muito complicado, quando a palavra de Deus diz que Satanás pode entrar no casamento quando a mulher tem esta postura. Nós não devemos privar, a palavra de Deus diz, a mulher não deve privar, o corpo pertence ao homem. O seu corpo passa a ser do homem e o corpo do homem passa a ser da mulher. Então não devemos utilizar a intimidade como uma arma que ela é que vai saber e vai discernir o tempo que o homem pode estar com ou sem essa intimidade. Cuidado, irmãs, porque podemos estar realmente a empurrar, como líamos lá em cima, a empurrar de forma inconsciente os maridos para fora de casa. Os irmãos estão cá? É? Irmãs, vamos ter especial atenção. Irmão, está a gostar? Muito bem, muitas mulheres, já li, ok, já falei. Esta mulher deve fazer o seu melhor para que o seu marido fique preenchido, tanto emocionalmente como fisicamente em sua casa. Afinal, Deus deseja que ambos desfrutem um do outro. Vamos só ler esse texto, 1 Coríntios 7:4. Se faz favor, aqui é 7:5, 7:4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Eu não li há bocado, eu não pus o 5, mas já agora pareceu-me que realmente podíamos conter. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, e este era então aquele texto que nós já lemos em cima. Então, irmãs, não vamos privar os nossos maridos, vamos nos esforçar, vamos fazer a nossa parte de não sermos aquelas mulheres chatas, aquelas mulheres irritantes, Eu não sei o que é que eu...
Amém? Os irmãos estão contentes. Os irmãos estão contentes. Irmãos, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Parecia que tinha-me chamado. Uma pergunta, não. Parecia que tinha feito uma pergunta. Vamos ter cuidado, irmãos, para que haja harmonia no nosso lar. Quando nós estabelecemos e permitimos que Deus esteja por cima, o homem seja a cabeça, a mulher seja a auxiliadora, tudo vai funcionar como devia ter funcionado lá no Jardim do Éden. Tudo vai funcionar de forma perfeita, porque foi assim que Deus criou. Deus criou de forma perfeita para que funcione, para que vá bem e para que sejamos felizes na nossa casa, irmãos. Para que tenhamos o tal castelo, onde nós podemos ter muitos problemas lá fora, mas entramos na nossa casa e estamos a desfrutar do nosso castelo. Amém? Deus ricamente abençoe. Sei que faltam 5 minutinhos, mas não vamos entrar no próximo, porque a seguir já vamos então falar dos filhos, dos pais e depois então dos filhos. Amém.